Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Né? Mais um dia daqueles que a gente pode passar pelas notícias esportivas, né? Eu gosto de ver as notícias do dia, né? Eu que estou acompanhando as Paralimpíadas também, ver o Brasil ganhando medalha, né? É muito legal. Você vê as medalhas, você vê as notícias do dia. Claro que algumas não são tão legais, né? A gente pega, por exemplo, a notícia da lesão do Pedro, vamos repercutir tudo isso. Mas tem tantas outras que a gente se diverte um pouco. Pedir perdão ao torcedor corintiano, mas essa notícia do dia de ontem, que ferveu nos noticiários esportivos de ontem, Memphis Depay interessa ao Corinthians e o Corinthians aparentemente tenta convencer o jogador a vir atuar no futebol brasileiro. Gente, olha, bom, a gente vai chegar lá. E mais uma vez, todo respeito ao torcedor corintiano, mas eu acho que existem coisas, e o torcedor tem a noção disso. Eu acho que o torcedor sabe melhor do que ninguém disso. Existem coisas muito mais importantes pro Corinthians, tá? Pro Corinthians, do que ficar falando do Memphis Depay. Com todo respeito, eu acho que isso aí é pros rivais, de repente, se distraírem, né? Tirar uma casquinha, fazer aquela brincadeira, mas o Corinthians, quer zoar, zoa, a gente, né? A gente vai seguir aqui a nossa vida, a gente se preocupa com outras coisas mais importantes. Lançaram isso aí, já que lançaram no ar, a gente também não vai ser a gente que vai negar. Não vai, deixa ali, os caras se distraem, pensa no jogador, se ele vai vir, se não vai vir, como é que vai pagar, onde é que ele vai atuar, e a gente está aqui trabalhando o nosso dia. Se for esse o objetivo, que eu não sei, se for esse o objetivo, legal, eu concordo que a gente aplaude, porque você cria uma distração e por trás dos bastidores você está trabalhando, espero eu. Agora sim, se não é distração, ou se é uma distração e não estão fazendo nada, estão tirando férias, aí é um problema, né? Aí é um grande problema. Bom, vamos devagar, a gente vai chegar nessa notícia. Começar primeiro com Olimpíadas, Paralimpíadas, no caso. Carol Santiago, nossa lendária Carol Santiago, vai disputar mais uma medalha. É impressionante o que a Carol tá fazendo nessas Paralimpíadas. Vai para sua última prova. Decisão dos 100 metros peito, SB12. É a última prova dela. E tantos outros brasileiros, né? Mais outros brasileiros classificados para as finais. Então fica aqui a nossa saudação, a nossa energia positiva. Cara, ela que vem colecionando medalhas de ouro. Uma colecionadora de medalhas de ouro. Pô, quando acabar as Paralimpíadas, vamos fazer aquela reportagem com ela, né? E aí a gente vai poder ver, né, simplesmente uma coleção, uma singela coleção de medalhas. E a gente está falando aqui de medalhas de ouro, né? Medalhas de ouro. É impressionante o que vem fazendo a Carol. Tá de parabéns. A gente sempre deixa o destaque aqui as modalidades, né? As mais diversas modalidades, mas também alguns atletas que são, como a gente pode dizer assim, porta-bandeiras de algumas modalidades. Todos são importantes, a gente, quando podemos, deixamos um destaque aqui, acolá, né? Mas fica aí um legado, né? Fica aí um legado de que, olha, falei sobre isso esses dias, vou falar de novo. O Brasil é uma potência no esporte, né? É impressionante o que faz o Brasil no esporte. O Brasil é uma potência no esporte. E aqui, não estou nem restringindo a Paralimpíadas, a Olimpíadas. Eu falei sobre isso ontem. Né? Se a gente olhar a colocação do Brasil no quadro de medalhas das Olimpíadas e das Paralimpíadas, e a gente comparar, né, o nicho que nós ocupamos, quem está nos arredores, né, onde o Brasil se coloca nos quadros de medalha, é impressionante. Né? A gente olha e fala, cara, o Brasil é o país do esporte. Né? O brasileiro é simplesmente tarado por esporte e ele leva isso, cara, de uma forma muito particular, porque se você pega as grandes
os grandes países desenvolvidos, pô, existe a possibilidade, né, do atleta viver disso. No Brasil é muito difícil. Então fica a nossa singela homenagem, mais uma vez a saudação, a energia positiva, porque olha, vai vir mais coisa aí. Vai vir mais coisa aí. Então, se você não está acompanhando, eu volto a repetir: você está perdendo um grande espetáculo, tá? Vamos seguir, vamos passar pelas notícias esportivas do futebol, seleção brasileira. Tá aqui, né? Memphis Depay. Ontem fomos pegos de surpresa. Começaram a falar, pô, Memphis Depay no Corinthians, Memphis Depay. E eu lidei com esse tipo de informação inicialmente como uma fake news. Pô, não, isso aí não é nada. Estão inventando coisa, né? A galera tá só criando burburinho, ruídozinho. Eu nem levei com tanta seriedade, até porque a gente, esse ano, já teve o caso do Balotelli, né? Do Mário Balotelli. E antes do Balotelli tivemos outras situações. Corinthians eventualmente sondando o Felipe Coutinho, no momento em que o Coutinho era impossível para o futebol brasileiro, sondando o Didier Drogba, né, há alguns anos atrás, e aí você vem o Mário de Andrade vir a público quando perguntado e falando, não se pode menosprezar o Corinthians, né? Cadê o Drogba, né? O Roberto de Andrade, cadê, né? Não se pode menosprezar o Corinthians, mas o Drogba não veio. Então, assim, eu tratei a informação com muito ceticismo, com muita cautela, mas aparentemente o jogador foi oferecido. Foi oferecido e não só o Corinthians. E não só o Corinthians, né? Eu ouvindo um pouco do Mauro César Pereira, aparentemente ele foi oferecido ao Flamengo também. Só que em virtude das cifras, em virtude já do investimento que foi feito, né? Primeiro assim, o investimento que o Flamengo já fez. E também das cifras, dos valores, do salário, da pedida salarial, o Flamengo nem abriu negociações. O Flamengo nem demonstrou a intenção de abrir qualquer tipo de negociação. Então, bom, vamos lá. Ó. Atacante de 30 anos, tem o sonho de voltar a defender a seleção holandesa. E o Corinthians aparentemente tenta convencer o Depay a aceitar o projeto de atuar no Brasil. Então, assim, vamos lá. O cara, não vou nem falar de dinheiro primeiro. Eu não vou nem falar de dinheiro. Não vou entrar no dinheiro porque, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O cara tem 30 anos, não está mais no auge, mas também não é um senhor de idade, né? Com todo respeito, ele está ainda em condição de atuar em altíssimo nível e tem o sonho de voltar à seleção holandesa, né? Só que se ele vier para o Brasil, a chance dele voltar para a seleção holandesa é baixa. Vamos combinar que ela é baixa. Não é uma grande vitrine para o futebol europeu. Não é uma grande vitrine. A menos que o Depay chegue no Brasil e ele comece a se destacar com um excesso de assistência, com um excesso de gols. Aí sim, de repente começa a chamar a atenção, o treinador lá olha e fala, caramba, ali no Brasil, pá, mas é a Liga Brasileira, os caras, aí os assessores, né, os críticos podem até tentar minimizar. Pô, mas é o futebol brasileiro, é a Liga Brasileira. Não, mas não interessa, olha o que o cara tá fazendo, olha os números, eu preciso chamar ele para ver qual que é a boa. Nada, tivemos jogadores que atuam na Liga Árabe jogando a Eurocopa recentemente. E o caso mais emblemático para mim foi o Kanté. Jogou de bola o Kanté é absurdo. Então, assim, às vezes a Liga ela não te permite competir em alto nível, às vezes não. No Brasil a gente sabe que sim. Mas de longe irá se equiparar às ligas europeias, né? De longe irá se equiparar, mas enfim, né? 30 anos, com mercado na Europa, tem como grande objetivo voltar a ser convocado pela seleção holandesa. O atacante ficou de fora da última lista, justamente por estar sem clube. Segundo maior artilheiro da história da Holanda, tem o sonho de ultrapassar Van Persie e se tornar o goleador máximo da seleção holandesa.
a vinda para o Brasil poderia selar o fim das chances dos jogadores serem convocados. Eu não diria selar a chance de ser convocado. Eu só acho que, como eu falei, ele teria que se destacar muito para chamar a atenção. E aí, de repente, o treinador olha e fala: cara, por mais que eu não conheça a Liga Brasileira, eu quero ver qual que é. O que tá pegando, qual que é a boa aqui. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. E aqui tá falando do Memphis Depay e tudo mais, né? Mais coisas sobre o Depay. Cara, assim, o artigo pelo Emílio Bota. É um jogador que tem mercado na Europa. Ele tem mercado na Europa. Não sei qual a pedida salarial dele. Não sei. Né? Como eu falei, eu ouvi um pouco do Mauro César Pereira e ele falou assim, cara, eu não sei qual a pedida salarial que ele poderia fazer ao Corinthians, mas não seria menos do que recebe o Gabigol no Flamengo hoje. O Gabigol recebe no Flamengo hoje 1,5 milhão. Cerca de 1,5 milhão por mês. Por mês. Então, a gente falou sobre isso ontem, da questão do Flamengo acionar o Corinthians, né, para pagar as parcelas do Mateuzinho. Então, assim, o Corinthians pagou 500 mil para ter o Hugo Souza no duelo contra o Flamengo. Não pagou a parcela do Mateuzinho. E estamos falando do possível interesse do Corinthians no Memphis Depay. Você tá vendo que cada vez mais que a gente vai falando, a história não vai fazendo sentido? Não tô nem falando do ponto de se ela é verídica ou não. Eu tô falando assim, do ponto de vista da lógica de uma administração responsável e confiável. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu mencionei ontem, vai ficar cansativo e repetitivo, mas eu vou mencionar de novo. Há alguns meses atrás, após o rompimento unilateral da Vaidebet com o Corinthians, o presidente Augusto Melo voltou da Europa, deu uma coletiva para a imprensa, uma coletiva longa de várias horas, onde ele falou que o Corinthians estava escolhendo a conta que iria pagar. Ou seja, ele deixou bem claro de que algumas contas, alguns compromissos não estavam sendo honrados. O Corinthians estava escolhendo a conta que iria pagar, porque não tinha mais dinheiro. Veio uma nova patrocinadora master, legal, válido, acho que é importante, deu uma ajuda relevante, mas essa ajuda que chega, é uma ajuda que chega para pagar o que está lá, o que está atrasado. E o Corinthians já começa a comprometer a folha salarial, o seu balanço financeiro mais uma vez. Trouxe reforços nessa janela e esse seria o grande reforço do Corinthians e talvez um dos maiores nomes de reforços dessa temporada. Um dos maiores. Pelo que a gente estima de valores do que receberia, do que poderia receber o Memphis Depay. Então, eu acho que assim, se é uma estratégia do Corinthians de, pô, soltaram, deixa rolar, sabe? Deixa rolar. Porque aí eles não vêm perguntar pra gente, quem que vai ser contratado, quem que tá devendo, quem que pagou, quem que deixou de pagar. A gente se preocupa com isso nos bastidores. Se é essa a estratégia, eu lembro do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Ele fez o corte de cabelo cascão. Ele falou, cara, ninguém mais me perguntou sobre a minha lesão. E eu fiquei ali na boa assim, né? Fiquei ali dedicado, trabalhei pra caraca, fiz fisioterapia pra caraca, sofri pra caraca, mas pararam de me encher o saco com aquele assunto. Aquilo tava me cansando. Pô, tô lesionado, todo mundo sabe disso, vai ficar me perguntando isso pra quê? Deixa eu trabalhar. E aí rolou o corte cascão e todo mundo só se falava no corte cascão. Então se de repente, pô, quero trabalhar, mas os caras ficam enchendo o saco, caiu a notícia do Depay. Pô, agora é a boa, deixa a galera ficar falando sobre isso aí, que não tem nada a ver. Tem nada a ver. E a gente vai aqui focar no nosso dia, trabalhar, como é que a gente vai fazer, como é que vai ajustar as contas, como é que a gente vai pagar o que está atrasado.
Para que nós vamos pagar a parcela do Mateuzinho, né? Agora, se de repente isso for uma cortina de fumaça e não tá fazendo nada dos bastidores, aí é problema. Agora, se de repente o Corinthians de fato está levando a sério a contratação, a tentativa de contratar um Memphis Depay, aí eu me preocupo. Aí eu me preocupo. Porque, cara, ah, mas se não contratar vai virar piada. Que vire piada. Que vire piada. Né? Já tem, talvez o caso do Drogba tenha sido um dos mais emblemáticos aí. Porque fizeram até camisa, né? Teve loja que fez até camisa do Drogba. Né? Então, assim, quer zoar, zoa. Quer zoar, zoa. Ué, já vão zoar o Drogba mesmo? Já tá na história. Deixa zoar o Depay também. Né? Enfim, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver se isso de fato vira realidade, se não vira realidade, se abre negociação de fato. Eu só digo assim. Eu só digo assim. Cara, o Corinthians é muito grande. O Corinthians só não quebrou até hoje porque ele é muito grande. Só que, pô, os caras estão fazendo um esforço para detonar, para implodir. Os caras estão fazendo um esforço para implodir o Corinthians, de verdade. De verdade, cara, assim, o torcedor, desculpa, eu sei que o torcedor é apaixonado, de repente vê uma notícia como essa, fica empolgado, e a gente tem que ter responsabilidade, não só de falar o que a gente acredita, não só o que a gente acha que é a realidade, mas também de respeitar a paixão do torcedor. Mas, cara, assim, tem situações, e vem acontecendo situações com o Corinthians, que eu me questiono de fato, eu começo a me questionar até quando vai durar isso, cara. Até quando vai durar isso? Porque assim, me parece que a sensação que fica, estão querendo implodir o clube. Estão querendo implodir. E eles estão se esforçando para isso. Os caras estão se esforçando muito para isso. Enfim, vamos seguir, gente. Vamos com a notícia do Pedro. Sofreu ruptura de ligamento no joelho. Ruptura no ligamento do joelho. Cortado da seleção. O jogador realizou o exame de ressonância magnética e apontou a gravidade da lesão. O Flamengo foi comunicado do ocorrido e será responsável por cuidar do tratamento do atleta, obviamente, né? Porque é o clube que paga o atleta. Cara, essa é das coisas que eu fico maluco, né? Você cede um atleta para a seleção, o cara se machuca, você fica com a bucha, tem que se recuperar, tem que pagar salário. E o que o Flamengo faz, eu acho que todos os clubes deveriam fazer. O Flamengo vai acionar a FIFA para ter indenização. Todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer. Porque, cara, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Ficando comprovado que é uma lesão de longo prazo, o Flamengo tem que abrir o pedido de compensação dentro dos 28 dias a partir do acidente. A indenização a ser paga é feita com base no salário anual do Pedro, valor previsto no contrato de trabalho do atleta. O programa da FIFA de proteção dos clubes tem como limite o pagamento de 7,5 milhões de euros por ano para um atleta individualmente. O limite diário é de 20 mil e 20,5 mil euros. O período máximo da cobertura é de 365 dias. Tem que entrar, não tem jeito. Né? É um atleta caro, é um atleta que custa caro, é um dos atletas, não vou dizer mais importantes, mas se você pensar na artilharia, no ataque do Flamengo, ele é o mais importante, talvez hoje. E ele tá de fora, né? E ele tá de fora. Por quê? Por treinar na seleção brasileira. O Flamengo pode até pedir a compensação da FIFA, pode até ganhar, mas, cara, a perda esportiva é muito grande. A perda esportiva é muito grande. Aqui, ó. O DM do Flamengo. Aumenta o DM do Flamengo, né? Atacante se junta a outros 7 desfalques. Serão
6 sessões de treinamento. O Flamengo se apresenta essa quinta-feira, inicia a preparação para enfrentar o Bahia no dia 12. Serão 6 sessões de treinamento e uma folga. Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira devem ficar à disposição e há a expectativa de que De La Cruz também se recupere a tempo. A situação, ela é... olha isso aqui, ó. Cebolinha, Vinha, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De La Cruz, Léo Pereira e Pedro. Pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 jogadores, gente. Isso aqui, olha o nível desses atletas. Olha o nível desses atletas. Se você pegar esses 8 jogadores e colocar mais 3 bagre para jogar com eles, é capaz de você formar um time para liderar o Campeonato Brasileiro. Olha o quilate dessa composição. Olha o quilate dessa composição. Cebolinha, Vinha, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De La Cruz, Léo Pereira e Pedro. Eu consigo montar um time com esses 8 aí. Pego mais 3 meia boca aí, só para compor. Mas eu consigo montar um time para liderar o campeonato com esses caras aí. Eu consigo. É surreal. Pô, a gente brinca aqui, mas é surreal. Olha quanto dinheiro. Olha quanto dinheiro está parado. Olha a perda esportiva. E aí, a gente volta naquela questão. Eu até falei sobre isso ontem. Pô, Flamengo tá difícil. Tá difícil. Pô, jogadores lesionados. Jogadores lesionados. Tudo bem. Mas é aquela coisa que pô, trabalho do treinador fica difícil, mas o preparador, o departamento médico é o responsável por recuperar o atleta, né? Para o atleta se lesionar, alguma coisa está errada. Aí tem a parte médica, obviamente, né? Tem a parte médica de fazer diagnósticos, né? Os fisiologistas e tudo mais, nutricionistas, que cuidam do corpo do atleta, que entende a carga, o risco de lesão. Tem também a questão da preparação física, porque algumas lesões são físicas. Então você fica nessa de... Será que o trabalho dessa comissão técnica ela é realmente boa? O trabalho é realmente bom? Porque não é possível. Não é possível. Eu me recordo do São Paulo alguns anos atrás, questão de um ano atrás. Cara, repetidamente eu ouvia a galera, os influencers são paulinos malucos com a questão da quantidade de lesões. Pô, não é possível. O que esse departamento de São Paulo está fazendo? Porque é todo um conjunto, gente. A galera fala assim, pô, departamento médico é quem recupera, não é preventivo. É preventivo também. Todo mundo é preventivo. O departamento médico tem né, faz as cirurgias, né, faz a recuperação, a fisioterapia e tudo mais, mas existe a questão prévia de você fazer as análises, os diagnósticos, como é que estão índices de estresse corporal, como é que tá. Hoje tem um monte de aparelho que mede como é que tá a carga no joelho esquerdo, no joelho direito, na coxa, no tendão de Aquiles, na lombar e por aí vai. E aí com isso é estabelecido um cronograma de treinos para não estressar mais e a quantidade de jogos que o cara vai disputar. A minutagem, né? A famosa minutagem. Então fica nessa coisa de, pô, não é só o departamento médico, mas ele está envolvido também, sim. Será que precisam de equipamentos melhores? Será que precisam de profissionais melhores? Eu não sei. Eu sei que isso aqui é assustador. Eu falei, cara, tem treinador que se pega isso aqui, junta mais três meia boca, três pés de rato, como diria o craque Neto, e ele faria um time para liderar o Campeonato Brasileiro tranquilamente. Olha isso aqui, cara. E o Pedro se junta a essa brincadeira aí. Vamos seguir? Bom, tá começando, né? Tá começando aí um debate inicial sobre a questão do fair play financeiro. Não vai acontecer, vocês me desculpem,
o meu pessimismo, não é nem pessimismo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Para algumas equipes não é interessante. A gente acabou de falar do Corinthians. Para algumas equipes não é interessante que aconteça. Isso faz parte da, infelizmente, ainda faz parte da cultura do futebol brasileiro e ninguém vai abrir mão disso. Não é uma gestão de que vou abrir mão disso, correr o risco de repente tentar entregar para o torcedor uma alegria. Não vai ter. Mas é legal o debate. Acho que é legal o debate. Talvez daqui a algum tempo alguma coisa possa acontecer. Alguma coisa possa acontecer nesse sentido, mas é praticamente impossível. Tá? Participaram do encontro representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras. Tá aqui, né? Tivemos aqui, ó. Só a gente pegar aqui, ó. O Fluminense, o discurso do presidente Mário Bittencourt é de austeridade, apesar das contratações, é um discurso de tentar você esvaziar o barco, que o barco tem uma ruptura no casco, mas você continua navegando com o barco, você continua navegando, o barco na água e você esvaziando e tentando remendar o casco. Mais ou menos assim que eu entendo que trabalha o Fluminense e o São Paulo. Né? Segundo os discursos dos presidentes, do Mário Bittencourt e do Casares do São Paulo. O Fortaleza já é um caminho diferente. O Fortaleza, o Flamengo, o Palmeiras já são clubes com outra postura. O Internacional, não sei dizer, montou um time estrelado, não sei o quanto que isso vai custar. A gente vai saber no balanço financeiro do ano que vem. Vasco saiu 777. A gente vai poder dizer mais. Me parece a gestão Pedrinho uma gestão responsável, consciente, comprometida com os problemas do Vasco, mas também com a qualidade do futebol. Né? Me parece. O Atlético Goianiense também não sei dizer, também não posso afirmar nada de forma categórica. Estaria sendo aqui leviano, né? Então você vê, alguns clubes participaram, já é uma discussão interessante, é importante que se tenha, mas não vai chegar a lugar nenhum. John Textor falou sobre isso. Não vamos a lugar nenhum. E não vamos mesmo. Não vamos mesmo. Segundo o John Textor, o Botafogo está agindo de acordo com o fair play financeiro. Estamos gastando 45% da nossa receita em salários. O restante são em ativos, que vão crescer em valor. As pessoas estão ofendidas que o Botafogo está voltando. Nós somos o mais tradicional, o glorioso. E aquele puxa-sardinha para ele, né? Um debate, houve uma certa comoção há um tempo atrás por causa de um áudio que vazou do Landim, né? E aí rolou uma certa comoção, que ele questionou os gastos do Botafogo, enfim. Mas mesmo assim, o Landim obviamente tava ressentido com a derrota, ele tava tomando uma sarrafada do Botafogo, mas o investimento que faz o Botafogo tá muito longe do que faz o Flamengo ainda. Muito, muito longe. Muito distante. E a gente vai trazer a notícia esportiva dos elencos mais valiosos. E aí, ele falou do Vasco, né? Falou do Vasco. Estou construindo a minha relação com o Pedrinho, o rapaz do Vasco. Eles tentaram executar uma SAF. O contrato deles exigia que o investidor gastasse muito mais do que eu fui exigido. Então, eu acho curioso ele falar em fair play só porque a SAF dele não funcionou muito bem. Se a 777 estivesse nos trilhos, o Vasco estaria fazendo exatamente a mesma coisa agora, né? Enfim. E aí o Pedrinho respondeu. O Pedrinho, por que se preocupa tanto com o Vasco? SAF, né? Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? Aqui, né, a resposta do Pedrinho. Tá preocupado. O Vasco participa desse debate, ué. Se vai acontecer ou não. Eu tô no. Assim como o John Textor, eu tenho a opinião de que não vai acontecer. Não é interessante. Pro John Textor não é interessante, apesar dele falar que gasta 45% da receita. É da receita que ele falou? 45% da receita em salários, né?
Apesar dele falar isso, eu duvido muito, mas enfim, é ele que tá falando, é o dono, né? A gente só pode confiar que seja a verdade. Agora, assim, para ele não é interessante. Para ele, tantos outros clubes não é interessante. Corinthians a gente citou aqui já. Bom, os elencos mais caros do planeta. Temos 3 equipes brasileiras e, obviamente, o Flamengo lidera, né? Então aqui vamos pegar o valor do Flamengo. Bom, a nível de comparação, Chelsea, Manchester United, Manchester City, todos esses valem mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. E curiosamente, quem está sempre na crista da onda é o Real Madrid, né? Então você vê Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool. Aqui tem o Newcastle. Tudo isso é o top 10. O top 10 dos elencos mais caros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipes. 7 dos 10 mais valiosos do mundo estão na Inglaterra, estão na Premier League. Por isso que toda vez que rola jogos de seleções, a Inglaterra, em geral, costuma ser a seleção mais valiosa do planeta, né? E a galera fica brincando, fica zoando, é a mais valiosa, mas não ganha nada, né? Cara, é por questão da liga, questão da liga. As cifras são altas, né? A libra vale mais, tem uma série de situações. O que a gente pode questionar é, de repente, será que tá correto? Será que estão investindo de forma correta? Né? A gente pode, acho que vale a reflexão para esses caras. Pô, estamos montando elencos caros. Será que estamos investindo da forma correta? O Chelsea vale quase o dobro do Real Madrid. E de longe se equipara ao Real Madrid. De longe se equipara ao Real Madrid. Aí você fica, pô, será que estão investindo? Será que estão investindo nos jogadores certos? Será que estamos investindo nos profissionais corretos? Enfim, né? Aqui, ó. Começando a aparecer o futebol árabe. Al Hilal aqui, 13º, hein? Al Hilal aqui. Vamos ver quem mais tem aqui. O que a gente aparece aqui, né? Em geral, tudo Europa, né? Tirando o Al Hilal, ó. Espanha, Itália, Juventus da Itália, Atlético de Madrid, o Al Hilal, Barcelona, que eu não tô citando a Inglaterra, tá? RB Leipzig, Napoli, Milan. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Temos França aqui, Al Nassr, ó, Arábia Saudita, 35, 35ª colocação. Al Ahly, né? O Al Ahly. Temos aqui o Al Ittihad. O Flamengo tá no top 50. Tá aqui o Flamengo. Tá aqui o rubro-negro. 208 milhões. 208 milhões o valor do Flamengo. Esses valores são em reais? Deixa eu pegar aqui. Temos a valor em... Cara, meu nariz não tá legal ainda, né? Euros. Euros. É o valor em euros. Muito bom, hein? Valor em euros. Tá aqui. Então, o Flamengo, 208 milhões de euros. Tá no top 50. Tá no top, pô, superando equipes como o Zenit da Rússia, por exemplo. Depois do Flamengo, vamos lá. Quem que aparece aqui? É o Botafogo. Então, o Flamengo vale mais de 200 milhões. O Botafogo, 85 milhões. 85 milhões. O Palmeiras, 87º, 77 milhões. Então, por isso que eu falei da questão do Landim, né? Às vezes ele deixa ali um desabafo, tava bravo, acabou o jogo, perdemos, não é legal. Mas o poder de investimento do Flamengo hoje, né, o Botafogo tem muito tempo pela frente ainda, por mais que tenha a grana do John Textor, eu acho que ainda tem muito tempo para se equiparar ao poder de investimento que tem o Flamengo. Muito tempo pela frente, tem muito chão ainda, tem muita lenha para queimar. Não vou usar esse termo porque estão acontecendo muitas queimadas aqui, né? Chato. Tem muito chão para percorrer. Tem muito chão. Então, apesar de tudo, apesar dos altos investimentos, chamar a atenção, não se equipara ainda, né? Em relação ao poder de investimento. Não estou falando ao futebol praticado, não. Estou falando ao poder de investimento. Não se equipara, né?
E o outro destaque que a gente deixa é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. Porque ganha título toda temporada, sempre uma referência do nosso futebol, sempre rivalizando ali com o Flamengo. Todo ano a gente fala, quem que vai ganhar tudo? Palmeiras e Flamengo. Quem que vai ganhar tudo essa temporada de novo? Palmeiras sempre os dois estão nessa prateleira. E me arrisco a dizer que ainda estão sozinhos nessa prateleira. O Botafogo começa a sinalizar que pode, mas eu acho que para isso se confirmar, teria que ganhar um grande título. Teria que ganhar um grande título. Hoje, nessa prateleira dos favoritos a ganhar tudo, só o Flamengo e o Palmeiras. E olha a diferença, né? O Palmeiras vale menos do que a metade do Flamengo. Do que a metade do Flamengo. Então você vê que é interessante. Talvez, eu não sei quando foi feita essa pesquisa, talvez com as recentes contratações, o Palmeiras tenha dado um salto em relação ao valor de mercado, mas o Flamengo também, e o Botafogo também. Mas você vê, né? As duas equipes que hoje elas estão. A gente sempre coloca no hall, na prateleira dos favoritos a tudo. Você vê que elas estão entre os 100 clubes mais valiosos do mundo, e o Palmeiras vale muito menos que o Flamengo, né? É uma coisa que chama atenção. E toda temporada eu falo sobre isso. Que o Palmeiras, o poder de arrecadação é menor pela questão da torcida, o estádio ele é menor, tem menor capacidade, apesar dos ingressos caros, tem menos capacidade, né? Então assim, você acaba ganhando menos com receita. Uma série de situações. E o Palmeiras consegue rivalizar, né? É muito interessante. Você vê que existem formas e formas de se trabalhar. E o Palmeiras encontra na base, por exemplo, as soluções para muitos problemas. Hoje, o Palmeiras encontra na base a solução para muitos dos seus problemas. É interessante, né? É interessante como cada clube, dentro da sua realidade, adota uma abordagem, e eu acho que isso sinaliza para outros tantos clubes que existem outras alternativas. Dá para fazer, dá para chegar, mas é difícil. Você vai competir hoje com um clube como o Flamengo, que está muito bem estruturado, com o Palmeiras, que está muito bem estruturado, como é que a gente vai competir? É preciso fazer o trabalho que o Fortaleza faz. Ah, mas não ganhou ainda, calma, né? Calma, mas hoje o Fortaleza ele se encontra numa situação de ele fala assim, o Fortaleza é favorito a ganhar pelo menos um grande título, pelo menos um. Você sempre coloca, se ganha ou não é outros 500, mas a gente sempre coloca, né? Um grande título acho que dá. Aí depende do que acontecer, do cenário, né? Do calendário, do momento, quantos jogadores lesionados, suspensos e tudo mais. E aí isso define nervosismo também, isso define muita coisa, se ganha ou se não ganha. Mas que tem condições, tem. Então existem formas e formas de se trabalhar. A grana não é tudo, mas a grana ajuda, né? A grana não é tudo, mas a grana... É só a gente trazer aqui. A grana é tudo? A grana não é tudo. A grana não é tudo. Olha isso aqui, cara. O top 5 do mundo é inglês. E o time mais poderoso do mundo é espanhol. Vale quase a metade do Chelsea. É uma doideira, né? Então, assim, dinheiro não é tudo. Ajuda muito. Pô, vai falar que não ajuda? Ajuda demais, mas também não é tudo, né? Não é tudo. Pergunta pro torcedorzinho lá do Arsenal, o garotinho do Arsenal. Pô, você quer ganhar a Champions League? É óbvio que o cara quer. Pergunta pro garotinho do torcedorzinho lá. Você quer ganhar a Champions League? Quero, pô. Quero. Pô, você tá ligado que teu time vale mais do que o Real Madrid, né? Eu sei. Eu fico maluco com isso. Ou não, né? Enfim, né? Enfim, gente, ó, vou encerrando por hoje. Quinta-feira, a sexta vem se aproximando com alegria e emoção. Eu encerro, fecho a conta. Muito obrigado a vocês que nos acompanham até aqui. Valeu demais. Ótima quinta-feira para todo mundo. Um forte abraço e até amanhã, gente. Tchau.